Olá! Hoje vamos fazer uma comparação com o arquétipo da arara e com a essência dos óleos essenciais cítricos, com a assinatura desses óleos essenciais cítricos. Principalmente a laranja, a bergamota, a tangerina, o grapefruit. Então, no vídeo da arara, como vocês sabem, eu já expliquei muitas características desse arquétipo e vou ressaltar algumas características aqui que eu acho interessante para a gente comparar com o que esses óleos trazem para a gente, de modo geral. Então, a arara, ela é um animal muito expansivo, ela é um animal solar. Ela é um animal que nas mitologias é muito associado ao sol, à fertilidade, à luz, à abundância. Araras se alimentam de sementes, de frutinhas, de coquinhos. E quando elas se alimentam, elas levam esses coquinhos, essas frutinhas, para longe da planta-mãe. E ao fazer isso, elas fertilizam a floresta. Elas são criadoras de floresta, criadoras de abundância. As araras também, como nós sabemos, são muito expansivas quando elas conversam umas com as outras, elas falam muito, elas aparecem muito, elas brilham muito, as suas cores são deslumbrantes. Então ela é um arquétipo da riqueza, ela é um arquétipo daquele que não tem medo de se expor, de falar, de conversar e de espalhar a riqueza por onde vai. Um mito inca diz que todos nós descendemos de um homem humano e de uma mulher arara. Não só porque o casal de araras é monogâmico e muito fiel e cuida muito bem dos seus filhos, mas porque a arara é aquela que traz a vida para a terra, é aquela que semeia a nossa floresta. E esse casal, arara e homem, ele não só fez a todos nós, como o homem aproveitou todas essas sementes que a arara trazia para repovoar todo mundo, porque ele conheceu essa arara depois de uma grande enchente e já não tinha mais nada no mundo. Então foi a arara que proveu a nossa, toda a nossa alimentação e também a nossa própria vida. As araras, elas eram tidas como símbolos de muito alto status pelas populações ameríndias de modo geral. Havia um grande comércio de penas de araras até os Estados Unidos, que era trocado por itens de muito prestígio e muito valor, como turquesa. As penas de araras eram relacionadas, por exemplo, à divindade Quetzalcóatl, que é a serpente emplumada, ao sol, a capacidade das penas de araras vermelhas de dispersar as nuvens quando a gente quer o sol e de trazer os ventos quando a gente quer a chuva, das penas das araras verdes e das araras vermelhas. Então, a gente pode dizer que a arara é prosperidade, a arara é riqueza, a arara é expansão, a arara é sol. Imagina um sol brilhando, com muita alegria. A arara é ligada ao tropicalismo, à brasilidade, ao que nós somos como brasileiros, porque a nossa imagem lá fora, desde que os portugueses vieram para cá, é a imagem de um paraíso tropical. Seja essa uma imagem bem discutível hoje em dia, mesmo quando eles vieram ou não, mas é a imagem que eles criaram, é o mito criador do Brasil. Quando eles vieram para cá, o que eles trouxeram para lá? Imagens de pássaros incríveis e muito coloridos, e muito barulhentos, e muito tudo, e um monte de fruta colorida que esses bichos comiam. Então, para eles era um paraíso, até eles entenderem meio que não era, demorou um pouquinho. Mas foi, né? De qualquer forma, porque eles exploraram muito aqui, trouxeram muitas riquezas para lá. E o símbolo dessas riquezas eram essas penas coloridíssimas desses pássaros, que eram o mais diferente, né? Que eles podiam imaginar, um verdadeiro paraíso aqui, um jardim das delícias. Então, toda essa alegria ligada à arara e essa prosperidade imensa, ela pode ser conectada à assinatura que tem os óleos cítricos, principalmente os de cor alaranjada. O que é uma assinatura? Assinatura é uma característica que esses óleos, de modo geral, trazem para nós. É o que eles fazem com que nós sentimos, proporcionam novos sentimentos, novas sensações, vibração.
Essa seria a assinatura dos óleos essenciais. E óleos como, por exemplo, o óleo de laranja, o óleo de bergamota, são óleos que trazem muita alegria. Eles mexem com os nossos hormônios da alegria, eles fazem com que nós nos sintamos melhor. E frutas como a laranja, a bergamota, a tangerina, são frutas solares, de aspecto solar. Elas crescem em locais de muito, muito sol. Então, elas têm essa energia do sol, como a arara. E elas trazem essa energia de alegria, de prosperidade, de expansão no seu óleo para nós também. Elas também têm essa coloração alaranjada, essa coloração vibrante, como se fosse a coloração das araras. Então, quando nós inalamos esses óleos, claro, cada um deles tem certas características mais marcantes, diferenças entre eles, mas todos eles vão ter essa pegada solar e todos eles vão ter essa pegada de alegria. A laranja, por exemplo, a laranja doce, ela é muito associada à prosperidade, né? Em rituais de prosperidade aqui no Brasil e também lá fora. A laranja é sempre tida como uma fruta rica. E ela é misturada, por exemplo, com canela para trazer prosperidade em rituais de diversas culturas diferentes. A bergamota é um óleo que nós utilizamos muito para trazer alegria, para trazer calma, tranquilidade, mas aquela tranquilidade de alegria, para trazer bons sentimentos. A tangerina, então, nem se fala. A tangerina traz boas memórias, ela faz com que a gente se lembre de coisas legais que aconteceram no nosso passado e isso nos dá uma esperança para o nosso futuro. A laranja doce também é muito ligada àquela infância feliz, aquela infância... Ela tem um cheiro de bolo de laranja, então, além das características físicas que esse óleo tem e vai fazer com que a gente se acalme e se sinta melhor, de fato, ela vai mexer com essa parte hormonal e nervosa do nosso sistema, ela também tem essa questão da memória que nós, principalmente nós aqui brasileiros, temos de sentir cheiro de bolo de laranja, de casa de vó e etc. Então, esses óleos solares são óleos muito bons para trazer bem-estar e alegria para a gente. E são óleos muito legais da gente colocar em um difusor, para a gente criar um ambiente mais alegre, mais leve, mais brilhante, mais solar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e aproveitem dessa alegria desses óleos cítricos que são tão abundantes, né, no Brasil, principalmente o de laranja, é um óleo barato e um óleo riquíssimo em componentes. É um óleo muito, muito importante. E eu espero que vocês utilizem esses óleos de maneira consciente, sempre também consultando um aromaterapeuta. Até semana que vem!